Oi Marina, como é que você tá? Como é que tá as reuniões, os treinamentos? Rapaz, ontem foi um dia bom, viu? Fiz 3 reuniões muito boas, possíveis fechamentos para finalizar o mês daquele jeito, meu mês. E é isso, estamos aí na luta. Já fiz uns follow-ups hoje e estou aqui na minha rotina. E como é que você cria urgência sem precisar dar desconto? Cara, tem infinitas opções. Tem quantidade. Então, geralmente eu falo que a gente só consegue aportar uma empresa que tem um propósito como a minha empresa. Então, são poucas empresas que a gente tem a cultura de estar aportando aqui. Então, é um jeito da gente criar urgência sem dar desconto. Então, quantidade. Também bater sobre a questão da perca da oportunidade. Porque o que acontece hoje? Muitas pessoas falam sobre o digital e tal, só que ninguém consegue realmente criar uma estratégia focada em venda. Ou muitas vezes é muito ludibriado. Então, eu faço uma consultoria, então eu mostro uma estratégia. Então, se aquela pessoa não quer fechar naquele momento, seja por algum motivo externo, ou seja por não querer mesmo, ela está perdendo uma oportunidade. Que nenhum cliente meu falou, não, porque minha loja está vendendo menos, deu uma queda no faturamento. Eu falei, é justamente por isso que você tem que investir. Porque quanto mais rápido você investir, menos você fica dependendo de fatores externos. Então, são algumas dicas que eu deixo aí pro pessoal. Espero ter ajudado. Valeu. Oi, Stephanie. Oi. Como é que você tá? Muitas campanhas para analisar essa semana. Estou muito bem, graças a Deus. Está sendo ótimo, tranquilo. E é isso, não mais. Me tira uma dúvida. Como que você faz para alocar a verba em uma campanha? Bom, eu sempre aloco conforme o objetivo da campanha. E também priorizando sempre o melhor custo por resultado. Mas nunca deixando também a parte, né, de sempre analisar e fazer testes também. Sempre priorizando, né, essas partes. E aí, Matheus? Como é que você tá? Como é que foi a reunião com a cliente da casa? Como é que foi o projeto de automação? As conversas? Foi bem tranquilo. Nosso especialista Lucas ali deu uma aula para ela de como ela utilizar o CRM. Acredito que agora essa secretária vai pegar bem e a gente vai conseguir ter as métricas que a gente precisa. E aí, Lucas? Como é que você tá? Como é que tem sido sua semana? Fala aí, Lívia. Semana tá sendo ótima. Muita correria, muita entrega, muito cliente ficando satisfeito, muita mudança acontecendo aí. Vamos pra cima. Perfeito. E escute, me tira uma dúvida. Qual é a objeção que você mais recebe dos leads e o que você geralmente responde? Como quebra essa objeção? Na função de SDR, que é de agendar a reunião, uma das objeções que eu mais recebo é: olha, Lucas, a gente já tem um rapaz do marketing aqui, a gente já tem uma equipe que cuida do marketing. Aí o que eu respondo sempre para quebrar essa objeção é, primeiro, perguntar o que esse rapaz do marketing faz. E sempre imagino que eles falam isso porque esse pessoal do marketing faz a criação de conteúdo. E isso não é o nosso foco. A gente foca mais no setor comercial e na performance em vendas desse setor, para que ele possa gerar lucro. Então, o que a gente quer fazer não é gerar o conteúdo, mas sim usar esse conteúdo para atrair os clientes e, a partir disso, melhorar uma abordagem, melhorar uma campanha de tráfego para usar isso de criativo. E dessa forma, trazendo o cliente, fazendo uma reunião, e a partir disso as vendedoras já fazem a parte delas, que são show de bola. Oi, Vinícius. Tudo bom? Opa, tudo certo. Como é que tá a sua semana? Como é que tá a correria aí das campanhas? Correria de sempre, muita coisa pra fazer, muita coisa pra otimizar, mas graças a Deus tá tudo dando certo. Me tira uma dúvida. Qual o erro mais comum, o erro técnico mais comum que você encontra nos clientes novos? Pô, eu vou falar que chega muita gente aqui com a campanha do Google
com palavras-chave completamente aleatórias, palavras-chave sem setar correspondência, palavras-chave que vão atingir pessoas que estão pesquisando sobre qualquer coisa. E se você atinge todo mundo, você tem todo um trabalho de qualificação na hora da venda que você não precisa ter se você deixar a campanha otimizada para só chegar aquele cliente que você quer, o cliente que vai chegar pronto para você vender. E aí, Nazário, como é que você tá? Como é que tá a semana? Como é que tá as tarefas? Estão boas, seguindo a rotina de análise, de acompanhamento das campanhas e em contato direto com o cliente. Tá indo tudo certo até então. Me tira uma dúvida. Como que você valida que o tracking está íntegro? Bom, no caso eu abro a plataforma, né, do GTM, que é a tag, né, do Google, verifico se está tudo funcionando direitinho, se as notas estão indo para onde elas devem ir, que no caso a gente integra tudo, né? Integra o GTM do Google Manager junto com o Tag Assistant do Google, conceitos mais técnicos, que aí a gente consegue palpar melhor como é que estão dados no nosso dashboard. Aí através dessas verificações do Google e também através do pixel do Facebook. Oi, Jimmy, como é que você tá? Como é que tá a sua semana? Como é que tá seu trabalho? Opa, tá tudo bem, mas corrido, como sempre. Qual o erro de LP que você mais corrige, tipo assim, diariamente? Acho que uma coisa que a gente tem que sempre corrigir é o mobile, porque a gente fica focado no desktop e acaba que a gente não considera que a maior parte dos usuários dos leads vão vir pelo celular. Você tem que corrigir, fazer um mobile que não seja maçante, que consiga entregar a informação da forma mais eficiente possível para que o cliente não saia do site sem entrar em contato. Oi, Rodrigo, como é que você tá? Como é que tá a semana? Como é que tá o trabalho? Tudo fluindo, tá bem tranquilo. Perfeito. Qual o elemento que mais impacta na CTR? O visual. No fim das contas, o visual sempre vai impactar. A mensagem ela precisa ser clara, mas o visual é muito importante. Porque, por exemplo, tem 2 exemplos aqui bem legais. A gente tinha esses criativos aqui, da Sucena, iniciais, que eles não estavam trabalhados. A gente só jogou a informação e a foto. E a gente transformou nisso aqui, que é um visual que chama atenção, que chama público e que gera venda. Também tem esse daqui da Infante, que eles tinham esse aqui, que não estava ruim, mas a gente sabia que tinha pontos de melhoria. Então a gente foi para isso aqui, que já gerou resultados também, gerou venda nos 2 cursos deles. E é isso, se o visual não atrair aquele olhar inicial, não vai vender, mesmo que a mensagem seja muito boa. Então tem que estar bem alinhado isso. Oi, Larissa, como é que você tá? Como é que tá a semana, os treinamentos, as reuniões? Tô bem, tá sendo muito legal essa semana, inclusive, a gente tá na correria aí, fazendo muito treinamento, muita reunião também, qualificada, inclusive. Perfeito. Me tira uma dúvida, como que você lida com o sumiço do cliente? Então, com ligação, follow-up, a gente tem que entender os horários do cliente também, né? Eu costumo dizer que ele não some, ele tá organizando a empresa dele, ele tá se preocupando com a empresa dele. Então, geralmente o empresário ele não tem muito tempo para conversar. Então, a gente tem que entender os horários dele, qual hora que ele tá mais tranquilo para conversar, para negociar, para dialogar ali. E aí a gente lida com esse sumiço, né? Mas o líder ele não some, geralmente ele fica sem tempo e o vendedor tem por obrigação entender os horários também. Oi, Jenson, tudo bom? Como é que tá a sua semana? Como é que tá a correria das reuniões? Eu aprendi que a gente não pode gostar desse nome correria. Quem tá na correria tá desorganizado. Mas tá bem, graças a Deus. Tá caminhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que toda empresa deve fazer antes de pensar em crescer as vendas? Não é a empresa que tem que fazer, é o dono. O dono tem que entender que ele precisa pagar bem, melhor e dar condições melhores de trabalho. A gente está numa mudança, de fato, de comportamento do público que está aplicando para a vaga de emprego e a gente está trazendo a visão para o empresário que, para ele faturar bem, ele precisa pagar bem, fazer aquele time dele gerar riqueza também. Então, a gente está em um movimento geral de transformar a mentalidade do empresário, dizendo o seguinte, olha, se você está pensando em vender mais, a primeira etapa é a gente melhorar o processo de contratação, de plano de cargos e salários. Vou dar um exemplo muito claro que aconteceu mais de uma vez essa semana. Chegar no cliente e o time de atendimento de pré-vendedores não ter comissão. É um absurdo. Então a gente chegou e já reajustou isso. Falou, olha, se você quer fazer seu time comercial faturar mais, qual é a primeira etapa da cadeia? É fazer o seu time de atendimento faturar mais. É uma recepcionista, tem que transformar ela em vendedora.
Ela está vendendo consulta, então ela tem que receber uma parte da consulta. Por quê? Isso vai fazer ela visualizar que quanto mais faturamento ela traz para a empresa, mais receita ela gera para si própria. Então, o primeiro passo geral, quando você vai pensar em vender, é fazer um ajuste de mentalidade com o empresário. Pagar melhor, dar condições melhores de venda, para que o time comercial dele faça crescer esse faturamento. E aí, por fim, é a parte técnica, os processos comerciais do dia a dia. Oi, Rick, como é que você tá? Como é que tá aí o trabalho, as prospecções? Boa tarde, Lívia. Então, tá tudo indo bem, tá tudo tranquilinho. E aí, como você tá também? Tá de boa? Eu tô bem também, tô tranquila. Deixa eu tirar uma dúvida, como é que você organiza a sua prospecção diária? Então, eu começo analisando as ligações que eu tenho que fazer no dia, os potenciais agendamentos, os potenciais leads que eu vejo potencial para agendar. E vou começando com eles, que é onde eu gasto mais energia, porque é pra ver onde realmente vai agendar, obviamente. E os que eu não tenho tanta certeza eu deixo pra quando já tiver resolvido todos esses pontos certinhos, que é onde menos gasto, onde os leads ainda não me conhecem, ainda não tive o primeiro contato. E é isso, vou em busca do agendamento. Oi, João, como é que você tá? Tá aí conversando com Marina. Deixa eu tirar uma dúvida, porque aqui muitos negócios travam nas vendas, mesmo tendo bons produtos ou serviços. Então, na maioria das vezes, o problema não é o produto ou o serviço, e sim como você está abordando ele. Então, se você tem um time comercial que está qualificando esse público que chega até você para saber do seu produto, se esse time comercial está fazendo toda a triagem até conseguir fechar essa venda, fazendo follow-ups e etc., então é bom repensar se o problema está mesmo no seu produto ou na maneira que você está vendendo ele. Oi, Felipe, como é que você tá? Como é que tá a semana? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tô bem também. Deixa eu tirar uma dúvida. Você acha que visualização é sinônimo de resultado? Então, esse eu acho que é o erro mais comum. Acho que muitas empresas de marketing realmente focam em visualização. E visualização nada mais é do que você mostrar a sua marca para o maior número de pessoas, né? O que importa mesmo é a título de conversão. É quanto sua empresa consegue converter com campanhas de marketing. Mais importante do que qualquer ação de marketing é a estruturação do time comercial dessa empresa. Então, visualização não é sinônimo de nada, a não ser um reconhecimento de marca. Mas assim, o empresário ele não quer só reconhecimento de marca, ele quer resultado, ele quer faturamento, ele quer um caixa maior.